Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Hoje estamos transmitindo diretamente do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, o outrora 2º Batalhão Ferroviário. Especializar oficiais em praças de engenharia no campo das atividades de construção, manutenção e operação de equipamento. Dono ativo do batalhão das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Wilson Gomes Garcia, juiz da 4ª Vara Civil e diretor do Fórum. Excelentíssimo senhor Raul José Belém, prefeito municipal. Ilustríssimo senhor Fernando de Campos Estorte, delegado de Araguari. Batalhão do Visconde de Mauá, pelas matas ou pantanos sombrios, as planícies dos mares sombrios, viadutos construírem, estradas asfaltar, o engenheiro seu leme é trabalhar. Essa é uma unidade que tem vida própria. Diariamente, o espírito que permeia todos nós nos impulsiona a procurar sempre trabalhar da melhor maneira possível. Batalhão Mauá, parabéns, o meu respeito e que continuemos trilhando o caminho do trabalho honrado, que tudo vence. Obrigado. Abraço! O batalhão constrói aeroportos, estradas, pontes. Tudo isso retorna ao acervo do batalhão, pelo que nós vimos há pouco na sua história iniciada lá em Rio Negro. Talvez tenhamos que voltar às ferrovias em tempo muito menor do que imaginamos. E todos devem estar preparados para isso. Ainda no presente, lembro, e todos nós aqui somos testemunhas, que por esse batalhão passaram todos os militares de engenharia do nosso exército. Tudo isso ao longo de suas carreiras. Foi sempre um modelo, foi sempre uma escola para todos nós. E foi aqui que nós aprendemos a fazer o bem feito. Hoje, o batalhão traz o encargo da formação de recursos humanos de oficiais da reserva. E mais do que isso, a formação de todos os especialistas de engenharia de construção do Exército. Ele evoluiu nesse aspecto pela necessidade, mas o batalhão cresceu nesse aspecto pela sua competência. Parabéns também para o hoje
o pensamento de Mauá está se realizando nos feitos do presente do batalhão. Mas eu acho que é a hora de nós reunirmos o passado ao presente, e nessa simbiose destaca-se primeiro a cidade de Araguari. Vale também para toda a sociedade, vale também para todo o comércio. Enfim, todos que fazem a cidade ser o que é. Sem vocês, nós não conseguiríamos cumprir a nossa missão. E por isso, contem sempre conosco e recebam o nosso muito obrigado. É a hora de reconhecer a todas essas famílias e essas pessoas por tudo que viveram e por tudo que sacrificaram. Muito obrigado também a essas pessoas, o obrigado do nosso exército e o obrigado da nossa engenharia. Ao braço! Ponto de Vista na TV. Estamos agora com o senhor Antônio Koziewicz, o Tunico, que foi soldado em 1954 no 2º Batalhão Ferroviário na cidade de Rio Negro. E logo depois, em 1958, ele foi comandado para trabalhar no Serviço de Assistência Social do então 2º Batalhão Ferroviário. Como foi essa experiência, senhor Tunico? Foi ótimo. Eu trabalhava numa firma particular, aí eu fui convidado pelo batalhão. Eu residia em Itaiópolis, aí vinha verdura de Rio Negro lá para nós, então nós tivemos uma vida muito boa lá em Itaiópolis, lá na Caé. E como foi a despedida de Rio Negro para vir para Araguari, lá no meio do Cerrado? Alguns foram convidados, alguns não aceitaram, foram lá para o 1º Batalhão de Lages, outros foram para Bento Gonçalves, e eu vim como voluntário, porque prometeram que nós ia ficar perto de Brasília. Eu fui para Pires do Rio, então lá depois, em 74, a gente prestou um concurso, e a gente foi muito feliz de ter vindo, porque a gente prestou um concurso a nível de Brasília, e eu aposentei como agente administrativo, e se eu tivesse ficado por lá, eu não tinha alcançado esse grau. Ponto de Vista na TV. Capitão Toshio, como foi o desafio de fabricar dormentes de concreto quando você chefiava a fábrica de dormentes? Os primeiros dormentes, por exemplo, saía tudo trincado, entende? Até que chegamos num consenso ali, achamos o traço certo, aí nós começamos a produzir, entende? E
foi muito difícil, por causa que nós tínhamos que, primeiramente, ensinar os pessoal para trabalhar, tá? Ninguém era acostumado nisso aí, que nós utilizamos somente dormente de madeira. De repente, você fazer a diferenciação, por exemplo, é a mesma coisa de você tem que dar um giro de quase 90 graus, entende? Então, até que nós acostumamos, por exemplo, tá? Foi muito difícil. Então, já quando a equipe ficou bem treinada, foi mais fácil, tá bom? Inclusive, nós fabricamos dormente até para 100 e poucos quilômetros, tá? Que é uma pena ter interrompido. Porque que você vê, nesse trecho que foi usado dormente de concreto armado, por exemplo, nunca estragou, tá? E onde é dormente de madeira, por exemplo, desde aquela época já foi trocado os dormentes 3, 4 vezes, tá bom? Então, é uma pena ter parado a fabricação, entende? Então, além do dormente de concreto ter uma economia, ele teve também uma durabilidade ao longo dos anos. A exemplo da ferrovia Araguari-Celso Bueno, que já foi construída com dormentes de concreto, não é isso? Foi sim, né? E outro, tá bom? Dificilmente houve descarrilhamento também, porque acho que a dormente de concreto já é outro tipo, tá? A fixação também é mais rígido, entende? Ponto de vista na TV. Dr. Fausto, como foi a experiência, a emoção de comandar essa cidade assim que o batalhão chegou em Araguari? Olha, antes de chegar o batalhão, chegou o comando integrado por vários oficiais, entre os quais o coronel Wilder Stellig, Fortuna, Fernando e vários outros, que vieram fazer o estudo em Araguari para a localização do batalhão, porque ao lado do ex-prefeito Miguel de Oliveira. A gente lutou juntos, eu como representante da Associação Comercial, para que o batalhão se localizasse em Araguari. E fomos os contatos 2 vezes lá no sul e posteriormente a chegada do batalhão para dar todo o apoio e suporte àquela equipe que chegou primeiramente em Araguari para analisar as propostas da prefeitura. E nesse momento eu aproveito a oportunidade para lembrar a atuação importantíssima do prefeito Miguel de Oliveira em todos esses contatos para a localização do batalhão. Chegamos até aí ao Rio em contato com o general Juarez Távora, para que fosse edificado esse conjunto de obras em Araguari. E pelo que conta a história, Araguari disputou com cidades como Uberlândia, Ipameri e outras. O problema de Uberlândia era que eles não tinham ainda unidade do exército lá. Ipameri tinha a estrutura de material, vamos dizer, com instalações já de uma unidade de companhia do exército lá. E foram realmente os principais adversários. Mas a localização de Araguari, como centro ferroviário da região, dessa região, influenciou muito, porque o objetivo principal da vida do batalhão para Araguari foi a construção da ferrovia Araguari-Brasília. E eu, várias viagens, eu fiz ao lado dos comandantes que passaram por aqui, acompanhando a implantação dessa estrada, que foi um verdadeiro ato de heroísmo do Exército Brasileiro. E com isso aí impulsionou a economia da cidade? Não, Araguari estava atravessando uma fase dificílima na sua economia, porque nós havíamos perdido a estrada de Ferro Goiás, que através do Major Mauro Borges, que veio como diretor da Ferrovia Araguari, ele transferiu todo o acervo da Estrada de Ferro Goiás para Goiânia. E com isso, mais ou menos umas 2.500 a 3.000 famílias se deslocaram de Araguari para assumir os seus postos de funcionários da Estrada de Ferro Goiás em Goiânia. E a economia de Araguari foi realmente bastante abalada. E o batalhão trouxe esse impulso de dinamismo, de esperança da sua atuação e a sua importância para Araguari. Realmente foi um trabalho que compensou tudo aquilo que nós lutamos e a fixação do batalhão Araguari, que até hoje representa muito, muito e muito para o desenvolvimento dessa cidade.
Dr. Fausto, muito obrigado. Olha, eu gostaria de acrescentar, só se você me permitisse. Com certeza. Que quando eles me permitem, como é que eu fiz várias obras em Araguari, né? A Avenida Teodolino Pereira de Araújo, a ligação da Minas Gerais com a Mato Grosso, né? A Avenida Batalhão Mauá, eu digo sempre assim, não fui eu que construí, que a prefeitura não de orgulho, foi o Batalhão Mauá. Ponto de vista na TV. Costumo dizer que o Coronel Jaime foi o comandante do cinquentenário, pois sobre o seu comando, o 2º Batalhão Ferroviário comemorou os seus 50 anos de existência. Coronel Jaime, qual é a satisfação de retornar ao batalhão 25 anos depois? Agora não é mais 2º Batalhão Ferroviário, e sim 11º Batalhão de Engenharia de Construção. Então, qual a satisfação de retornar aqui nas comemorações dos 75 anos do Batalhão Mauá? Inicialmente, nossos cumprimentos àqueles que nos assistem. O nosso desejo de poder aqui estar presente nessa passagem de uma data tão significativa, 25 anos após nós estarmos presentes ao Jubileu de Ouro dessa brilhante organização militar representativa do Exército e do Brasil. Nós temos uma ideia de que o tempo passa, o espírito se mantém e os nossos desejos também se fixam na realização dos objetivos nacionais, que a nossa sociedade possa atingir aqueles patamares que nós julgamos que lhes são destinados pelo empenho, pelo esforço, pela vibração e por todo o amor que nós temos aos nossos rincões. Não só o 11º BEC, mas todos os outros batalhões de engenharias colaboram com o desenvolvimento nacional. Sob seu comando, houve grandes obras, houve alguma obra no setor ferroviário? Durante 3 anos que nós comandamos o batalhão, procuramos mantê-lo em situação de atender às demandas operacional na área da engenharia de construção. A nossa grande preparação, sem sombra de dúvida, naquela época, foi para a construção de parte da Norte-Sul, na região de Senador Canedo, em Goiás, e que pudesse atender a integração ferroviária do país. Logicamente que a Norte-Sul até hoje é uma expectativa. Vejam, 25 anos de trabalhos segmentários que ainda não lograram atingir o grande objetivo do envolvimento de vultosos recursos. Ponto de vista na TV. General Megide, como foi o desafio de comandar o 11º BEC, unidade de elite do Exército Brasileiro? Realmente o nosso 2º Batalhão Ferroviário e agora o 11 BEC é uma das unidades de elite do nosso Exército, particularmente da engenharia militar. E o desafio sempre é grande, né? Pelo histórico do batalhão, pelo volume de obras que ele executa e já executou, pela qualidade dos profissionais aqui da unidade, e isso coloca ao comandante um desafio de entrar nessa equipe e trabalhar em conjunto. Mas justamente esses valores que a unidade tem é que permite que a gente ultrapasse o desafio e vire, na verdade, uma conquista de mais um tempo de serviço em que a gente fica satisfeito pelo trabalho executado, pelas obras realizadas, pelas amizades feitas aqui na unidade e aqui na região de Araguari. E realmente só deixa saudades do tempo que a gente passa aqui pelo nosso 2º Batalhão Ferroviário, o Batalhão Mauá. Então o senhor que serviu aqui como primeiro-tenente, como capitão e depois como coronel-comandante, são sempre grandes emoções retornar aqui na cidade de Araguari, principalmente nas comemorações dos 75 anos desta unidade militar. E é uma comemoração merecida, né? Os 75 anos do batalhão, né, olhando todo o passado e as realizações demonstram bem a excelência da unidade e o trabalho que se fez em
conjunto com a comunidade. E essa afluência da população de Araguari, os nossos servidores civis que aqui permanecem, né, por uma longa carreira, sempre dedicando, né, e se esmerando na execução dos trabalhos, acho que isso nos enche de orgulho, a todos nós, né? Acho que não é só a engenharia não, o Exército com certeza reconhece isso, mas particularmente eu acho que em si a nação, né? Nós temos uma estrutura, no caso aqui localizado, aqui no nosso Triângulo Mineiro, mas que está em proveito da nossa nação, trabalhando pelo Brasil, né? E formando laços, né, de nacionalidade, brasilidade e com certeza de progresso aqui na nossa região. Satisfação em a gente retornar aqui. Ponto de vista na TV. Qual a importância do 11º Batalhão de Engenharia de Construção e das demais unidades de engenharia para o desenvolvimento nacional? Nós temos que colocar coisas sobre dois prismas. O primeiro prisma é que as unidades do Exército, elas têm como a função primordial a defesa do país. E num segundo modo de ver as coisas, auxiliando no desenvolvimento nacional. E as unidades de engenharia, e este batalhão que está aqui é um dos exemplos, nós conseguimos conciliar as duas coisas. Porque ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando no desenvolvimento nacional, nós estamos adestrando os nossos quadros para o emprego na defesa. Então é uma situação ideal para nós, é uma situação ideal para o Brasil também. E vamos voltar aos trilhos? Bom, nós não perdemos a capacidade de fazer. Esse batalhão, juntamente com o outro que está em Lages, em Santa Catarina, tem essa expertise, tem essa experiência, tem esse conhecimento que, por um motivo de escolha do Estado brasileiro, nós guardamos tudo isso com a constante esperança de sermos empregados novamente. A situação de infraestrutura do país hoje é tão complexa, é tão difícil, que nós teremos que colocar todo o esforço nacional para que se tenha uma estrutura de transporte que esteja à altura do Brasil que nós gostaríamos de ser. Ponto de vista na TV. Estamos aqui com o general Gerson Menando de Freitas, ex-comandante do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Uberlândia, e atual comandante do Comando Militar do Planalto, oriundo de infantaria, mas está aqui prestigiando os 75 anos do 11º Batalhão de Engenharia de Construção. É uma satisfação imensa comparecer aqui em Araguari e a esse batalhão que, para nós, conforme foi destacado na formatura, tem um simbolismo muito especial. Ele tem um acervo impressionante de realizações que transcendem muito a construção de estradas, ferrovias de maneira geral, viadutos, pontes, açudes, aeroportos. Por onde ele passa, ele é um vetor de desenvolvimento socioeconômico. Ele gera riqueza, ele oferece empregos, ele inspira todas as pessoas a produzirem. Então, para nós é uma satisfação imensa comemorar esses 75 anos e com um vínculo cada vez mais intenso e mais consistente com o Triângulo Mineiro como um todo. Ponto de vista na TV. Coronel Riz, como foi o desafio de comandar o 11º BEC, uma unidade de elite do Exército Brasileiro? Um desafio muito grande, né? A gente veio já de um outro comando, de um batalhão, mas o Mauá é o Mauá, tem toda uma, né? Toda uma mística, como a gente diz, tem alma, né? O batalhão tem alma, ele se sobrevive por si mesmo, né? É um sobrevivente. E realmente foi uma experiência muito espetacular nesses 2 anos 2 anos e pouco que eu passei aqui. A gente vai, cada um coloca o seu tijolo, né? A gente não conclui uma obra, a gente
dá lá 2 anos de trabalho numa obra, mas depois a gente olha aqui as fotos, vê as obras concluídas, né? E a satisfação é grande, como se a gente realmente foi responsável com a nossa equipe, naturalmente, né, de militares e civis, por executar os serviços. E também a satisfação de retornar aqui nas comemorações de 75 anos e rever tantos amigos. Muito grande, a satisfação é muito grande, retornar aqui. O batalhão é uma emoção muito grande, a gente fica emocionado de retornar, de rever tantas pessoas que são caras pra gente, né? E a gente vive, é um dia de emoções mesmo, né? Um dia realmente de emoções. Ponto de vista na TV. O Coronel Ronde Araújo teve um comando ímpar, porque durante o seu comando, o 2º Batalhão Ferroviário foi denominado 11º Batalhão de Engenharia de Construção, né, Coronel? É isso mesmo, exatamente em março de 1999. Foi até para mim uma surpresa que isto estava tramitando no alto comando do Exército, e houve a transformação do 2º Batalhão Ferroviário em 11º Batalhão de Engenharia de Construção. Mas a gente fica feliz que a manutenção da tradição histórica de Batalhão Mauá é muito importante, ficou, porque é um legado aí para as gerações de ontem e de hoje. E sem sombra de dúvida, tanto o 2º Batalhão Ferroviário quanto agora o atual 11º Batalhão de Engenharia de Construção contribui para o desenvolvimento desse país. Com certeza, lembrando apenas que enquanto o Batalhão Ferroviário começou a história lá no sul, em Rio Negro, no Paraná, depois veio aqui para o Planalto Central, levou a ferrovia, levou os trilhos à capital federal Brasília e continuou a sua peregrinação de realizações para o desenvolvimento nacional. E aqui em Araguari, o nosso batalhão de ontem e de hoje continua fazendo as suas obras, beneficiando as populações e dando a sua contribuição para o desenvolvimento e fortalecendo a missão militar que é inerente ao Exército Brasileiro dentro do escopo que prevê a Constituição Federal. E a emoção de retornar a esta hospitaleira cidade mineira? É muito grande, rever os amigos, alguns ex-subordinados ainda aqui estão, rever os servidores civis queridos aqui desta unidade, as pessoas aqui da comunidade araguarina, encontrar o nosso querido parceiro, ex-comandante também como eu, Coronel Jaime, hoje morando em Uberlândia, grande mentor e dirigente da DESG de Uberlândia, e a gente voltar à casa que foi nossa é sempre muito gratificante. Eu estou muito feliz, após algum tempo, retornar a Araguari, retornar ao batalhão, especialmente nos seus 75 anos de história. São 3/4 de séculos marcados pela contribuição para o Brasil. Ponto de vista na TV. Estamos aqui com o Coronel Ivan Alexandre Correia Silva, comandante do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, nas comemorações dos 75 anos desta unidade militar. Uma história de grandes realizações construída por homens e mulheres, civis e militares, né, Coronel? Sim. É uma equipe que traz aí na sua trajetória essa característica de ter em seu quadro militares e servidores civis da mais alta qualidade, conduzindo os trabalhos de engenharia pertinentes dentro do grau de excelência necessário ao bom andamento dos serviços. O senhor assumiu o comando recentemente, agora em janeiro, não é isso? Dezembro. E como está sendo o desafio de comandar o 11º BEC, uma unidade de elite, não só da engenharia, mas de todo o Exército Brasileiro? Apesar da gama de missões e complexidade dos trabalhos que desenvolvem, o 11 BEC é uma unidade fácil de ser comandada pela qualidade dos seus quadros, pela qualidade dos militares, dos servidores civis que compõem essa tradicional unidade de engenharia.
Como está a rede de obras aí? Atualmente nós conduzimos algumas obras no sul da Bahia, basicamente de implantação da BR-418 e recuperação do aeroporto de Caravelas. E morar nesta hospitaleira cidade de Araguari, como foi aí o acolhimento? Eu e a minha família, nós fomos muito bem recebidos no seio da sociedade araguarina e só temos a agradecer essa receptividade. Falamos então com o Coronel Ivan, comandante do 11º Batalhão de Engenharia de Construção. Muito obrigado, que tenham todos um bom dia. Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.